história do povo de Deus no deserto e a maneira como Deus agiu com esse povo, sempre me inculcou. Confesso que por muitas vezes, pensando nesse texto, eu não conseguia entender profundamente esse zelo, esse cuidado de Deus para com essa nação que estava no meio do deserto, mas mesmo no meio do deserto, Deus não abandonava-os e continuava os sustentando com graça, com provisão, com libertação. Logo no início desse livro do Êxodo, nós enxergamos ali nos primeiros 2 capítulos um povo que se lamentava por causa das inúmeras aflições que estavam passando naquela cidade, naquela região egípcia. Eram escravos, sofriam demais, trabalhavam demais, comiam cebolas e tinham lugares que eram desprezados pelos egípcios, e esses lugares eram usados para as suas respectivas moradias. Os homens eram castigados severamente e as mulheres humilhadas. Passaram por períodos tão difíceis, inclusive com as mortes dos primogênitos. Uma grande mortandade assolou aquele povo e se ouvia no Egito choro. Mas o homem foi poupado pela graça de Deus. Foi jogado demais naquela correnteza. Trabalhar e encontrado foi pela filha de Faraó. Ao pegar aquele homem, foi chamado de Moisés, aquele que foi tirado das águas. Foi criado como um príncipe, ainda sendo a sua própria mãe aquela que o criou, mas foi criado na barra da saia da filha de Faraó. Tinha tudo do bom e do melhor, formado na arte da guerra, instruído em todas as religiões, tornou-se, de fato, um líder proeminente. Esse líder tornou-se um estrategista, comandava o exército de Faraó. Diz o autor do livro dos Hebreus, Flávio Joséfo, que esse homem realizava coisas extraordinárias no campo de batalha, até que um dia, depois de 40 anos, vendo os seus irmãos sofrendo, o seu coração se encheu de um desejo de justiça própria e ele acabou matando de uma forma inconsequente um egípcio. Fugiu com medo, fugiu porque percebeu que já não havia nenhum espaço para ele naquele local. Chegou ao deserto de Midian e ali conheceu a sua esposa, teve os seus 2 filhos e tornou-se um cuidador de animais. Antes, um general, agora um cuidador de animais. Antes tinham pessoas que o serviam, mas agora ele precisava servir pessoas. Por 40 anos ficou naquela escola do deserto, até que teve uma experiência sobrenatural com Deus. Viu uma sarça que estava em fogo, mas que não se consumia. E do meio dessa sarça, uma voz que dizia: tira as sandálias dos seus pés, porque a terra em que estás é santa. Aquilo o impactou. E sim, entrou como um cuidador de animais e saiu como libertador de Israel. Foi capacitado para isso, foi munido para isso. E ao chegar no Egito, encontrou um povo ressequido pelas angústias, amargurado pelos problemas, mas um povo de coração obstinado. Ainda que anunciasse
que era pelo nome do Senhor que ali ele estava, o povo ainda resistia em seguir as suas orientações. Foram necessárias algumas manifestações de Deus, como pragas, para que o povo do Egito pudesse viver uma sentença, mas que também o povo de Israel pudesse ser cheios de expectativas de coisas novas, ao ponto de fazê-los sair daquele lugar. Eu entendo que às vezes nós nos acostumamos demais no local onde estamos inseridos. É comum, é bom às vezes termos aquele senso de pertencimento, entendemos que fazemos parte, estamos ali, o nosso DNA está misturado com aquela região. Todavia, Deus estava dizendo para aquele povo: saiam do Egito. Deus dizia para o faraó: deixai meu povo ir. E parecia que vezes ou outra o povo sentia saudades das coisas ruins. Eu não sei vocês, mas eu conheço, já tive experiência de pessoas que têm saudades de coisas ruins. Deus está dando um grande livramento e a pessoa simplesmente consegue dizer: mas eu era feliz daquele jeito, eu estava satisfeito daquele jeito, a minha casa era boa daquele jeito, a maneira como eu me vestia era bom daquele jeito. Deus está dando novos caminhos, novas expectativas, e as pessoas às vezes ficam tão apegadas pelos seus respectivos passados, por aquilo que representava escravidão, que elas não conseguem se libertar. Vemos isso em muitos casamentos doentios, em que o cônjuge submete o outro à humilhação. E eu digo cônjuge, não apontando gênero masculino ou feminino, porque olha, acredite, existem homens que são duros, mas existem mulheres também que são difíceis. Bom seria que se nós tivéssemos o coração mais amolecido, mas às vezes está ali num relacionamento complicado, perto de dar problema, de acabar até que a morte os separe mesmo, e não há uma atitude. Às vezes é com o emprego, às vezes é com o namoro, às vezes é com o negócio, às vezes são com amizades. Existem amizades que são verdadeiras tipificações do demônio na terra, mas nós conseguimos sentir falta daqueles que só nos trazem problemas. Acredite, nós não somos Deus. Deus sabe como resolve. Nós, às vezes até insistimos, mas às vezes o nosso insistir acaba gerando mais problemas. Por isso que às vezes nós temos que simplesmente deixar a pessoa crescer. Mas ela vai sentir falta de mim, ela vai sentir falta de mim. Ei, veja bem, se todos nós somos filhos de Deus, Deus sabe como tratar cada um. Não tragamos para nós peso maior do que podemos carregar. Todos nós temos uma carga de decisões diárias absurdas. E nós precisamos estar muito equilibrados para entendermos que o momento que temos que estender as mãos e o momento que simplesmente devemos deixar seguir. Mas foi Deus que ouviu o lamento daquele povo. Foi Deus que ouviu as suas angústias. E Deus envia Moisés para libertá-los, para ser um instrumento de libertação. E Deus assim o procede. Arranca aquele povo daquela cidade com mão forte. E o termo mão forte é esse mesmo. Perceba, Deus faz tudo para que o povo do Egito
entendesse que aquele povo de Israel, aquele povo hebreu não era bom para ele, porque se dependesse daquele povo, eles continuariam empurrando pela barriga. Forte isso, né? Perceba que a narrativa, no final o povo diz assim, o povo do Egito fala assim, podem ir e levem também algumas coisas, porque a presença de vocês aqui está trazendo problemas. E isso se mostra tão verdadeiro, porque quando no deserto estavam na caminhada para o monte Sinai, para apresentarem ao Senhor uma festa, celebrarem uma festa, aquele povo no meio do deserto, como está escrito no versículo 2, no deserto, a comunidade de Israel reclamou a Moisés e a Arão. Versículo 3 diz, disseram-lhe os israelitas, quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Matado no Egito. Lá, olha como tem gente que não sabe o que é da vida. Lá eles eram escravos, trabalhavam absurdamente, eram humilhados, eram chacotados, achincalhados. Aí eles dizem assim, lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne. Não tem pessoas que vivem num mundinho que acha que o que tá bom? Comedores de cebola. Lá a gente comia carne. Mentirosos. O que eu estava vivendo estava bom. Para com isso. Lá estávamos sentados ao redor das panelas de carne, comíamos pão à vontade. Comia mesmo. No nível. Conseguiu criar uma história para justificar o seu descontentamento e afirmando, através de uma mentira, que no local onde estava melhor do que naquele lugar ali. Ouve a reclamação desse povo. Diz a Moisés, Moisés, fala com esse povo, pela manhã vai cair um orvalho, desse orvalho eles terão pão. Eu faço para ver se eles seguem ou não as minhas instruções. Arão chama o povo, a glória de Deus se revela naquele local onde estavam, e de fato, no dia seguinte, mesmo no deserto, um orvalho cai sobre o povo, e quando o orvalho perde a força, todo o campo está coberto por algo que era branco, que parecia semente de coentro. As pessoas perguntavam, o que é isso? E a resposta era, isso é o pão, é o maná. Logo, maná foi entendido como o alimento que do céu veio sobre os homens para sustentá-los. Maná foi o pão, não dos homens, mas o pão de Deus para eles. Eles estavam com saudades dos pães do Egito, das carnes do Egito. Deus manda cordoniza no deserto. Deus manda, o que é isso? Para eles, para que eles pudessem se alimentar como se pão fosse. O que Deus estava fazendo com aquela nação era, vocês vão ter alimentos, mas vocês precisam esquecer do Egito.
Vocês terão pão, mas não do padrão que vocês dizem que comiam no Egito. Lá vocês comiam a comida do Egito. Agora vocês vão passar a comer a comida que eu envio dos céus. Muda a mentalidade. Desfoque o que está na sua frente. Não ache que a solução só seja daquela forma padronizada que você construiu. Quando nós estamos na dependência de Deus, precisamos entender que o alimento chegará a qualquer momento, mas nem sempre esse alimento que vier da parte de Deus está padronizado da maneira como nós construímos em nossas mentes. Deus estava mudando a mente daquele povo, para que aquele povo de alguma forma pudesse acreditar, crer, que Deus estava cuidando, zelando deles. Com o maná veio algumas determinações, com o maná veio algumas instruções. E para isso, diante disso, eu quero aqui tecer alguns poucos comentários sobre essa realidade. Primeiro, o maná foi uma resposta de Deus. Às vezes a gente está com o coração tão endurecido, nós cobramos de Deus o que não deveríamos cobrar. Digo eu, mediante essa palavra, versículo de número 2, no deserto, toda a comunidade reclamou. Parece que o deserto revela o que está no nosso coração. Moisés, eles estão com os ouvidos nos céus, mas o povo está com o estômago no Egito. Revela muito daquilo que somos. Na hora das grandes provações, nós podemos tomar atitudes que revelarão se a nossa fé está em Deus ou se o nosso estômago está aqui na terra, no Egito. Nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sair da minha boca, diz o Senhor. Foi resposta para aquele povo, mas foi uma resposta a uma reclamação. Um alimento. Eles tiveram a resposta de Deus, mas o coração deles estava distante do Senhor. Maná representa sim alimento que vem dos céus, representa a resposta que vem de Deus, mas representa também reclamação que veio dos homens. Recebemos provisões dos céus, mediante reclamações. Às vezes nós somos muito mimizentos. Deus os tirou do Egito. Vocês acreditam que Deus iria deixá-los no deserto morrerem de fome? Maná representa a falta de fé também daquele povo. Apesar do povo, Deus, que é o Criador e sustentador de todas as coisas, faz algo incrível. 2, maná representa cuidado. Quem começou a boa obra é fiel para completar. O fato de estarmos recebendo maná dos céus não significa dizer que estamos em obediência a Deus, mas significa dizer que aquele que começou a boa obra é fiel para completar.
Se nós olharmos bem, muito do que recebemos da parte de Deus nós não merecemos. Digo eu, na verdade nós nunca merecemos, sempre é pela graça de Deus. Todavia, não é comum, é comum todos nós acharmos que aquilo que possuímos, aquilo que construímos, aquilo que recebemos, veio por merecimento. Mas quando olhamos de uma forma muito quebrantada, percebemos que de fato não merecíamos nada. A grande verdade é que, em todas as ações dos céus para as nossas vidas, nunca representa merecimento da nossa parte, mas sempre representa cuidado de Deus para conosco. Entenda bem, um pai cuida do seu filho, ainda que o seu filho não mereça. Mas o povo continua obstinado, desobediente. Porque Deus diz: coma o maná, pegue o maná necessário para aquele dia. Na primeira experiência, o povo pega o maná daquele dia e deixa guardado para o dia seguinte. O maná não pode ser guardado, é para comer naquele momento. Deu mau cheiro, deu bicho. Cuida do povo, mas o povo continua desobediente. Acredite, apesar das nossas atitudes, Deus continua cuidando de nós. Existem pessoas que dizem assim: eu estou vivendo uma vida estranha, mas Deus está mandando bênção, então Deus está de acordo com isso. Não pense disso. Deus cuida dos seus filhos, mas não significa dizer que Ele está de acordo com as ações erradas. Olha, eu fiz e está dando certo, a porta está se abrindo, está tudo dando certo. É a bênção de Deus, é a bênção de Deus. Mas olha, isso não significa dizer que o abençoador está te aprovando. Olhar para o povo do Egito, entender o maná, é compreender que, meus irmãos, é pela misericórdia, é pela graça de Deus. O alimento não falta na sua casa, não é por merecimento, não é porque você trabalha, é pela graça de Deus, é pela misericórdia de Deus. Você está ainda casado, é pela graça de Deus, é pela misericórdia de Deus. Você está aqui, talvez até doente, mas está de pé, é pela graça de Deus, é pela misericórdia de Deus. Ei, meus irmãos, nunca é pelo merecimento, é sempre pelo cuidado de Deus, é graça. Maná é cuidado, é zelo, é atenção, é dedicação, a despeito de nossas atitudes obstinadas. Eu sei que existe uma linha de pensamento que diz assim: olha, se errar, vai para o leito, vai para o leito, vai para o leito. Meu Deus, é tanto leito que os hospitais de emergência não terão leito. De mim julgar o profeta, mas precisamos avaliar as profecias. Entenda bem, Deus tem o seu jeito de agir. Eu também não vou falar que não pode ir para o leito, entenda bem, mas são tantas profecias de leito. Se nós olharmos bem, até quem está profetizando que vai se corrigir pelo leito, na verdade ele merecia um leito. Quem está entendendo esse negócio? Às vezes tem pessoas, não aqui, graças a Deus aqui na PIB não existe, mas às vezes tem pessoas que se sentem tão boas, tão boas, tão boas, tão espirituais, que não conseguem olhar para o espelho e falar assim: eu preciso do leito. Se o leito é correção, então eu tenho que ir para o leito primeiro. Acreditem nas profecias, não deixem esse fogo de Deus apagar no coração de vocês, mas pesem todas as profecias, porque nem todas as profecias vêm da parte de Deus.
Busquem discernimento espiritual. E como consegue discernimento espiritual, pastor? Andando com Deus, é a oração, é a leitura da palavra. Maná representa suprimento de necessidades. Maná é aquela resposta que representa aquele cuidado mediante uma necessidade. Com fome é a necessidade. Vou mandar o maná, é a resposta. O maná chega, é o cuidado. Logo, o maná representa também suprimento de necessidades. Infelizmente, esse povo só queria o maná. Lamentavelmente, todo esse povo, quase todos desse povo ficaram no deserto. Morreram. Porque esse povo estava com o estômago tão na terra que esqueceram de colocar o coração nos céus. Eles desejaram mais a comida, o ouro, a terra do que o Senhor. Todo tempo, filhinhos e filhinhas, nós precisamos corrigir a nossa visão para que as coisas deste mundo não ganhem mais lugar do que Deus nas nossas vidas. Precisamos tomar cuidado. Se maná é suprimento de necessidades, significa dizer que, mesmo estando no deserto, Deus nunca deixa faltar nada. Às vezes não, muitas vezes nós não temos aquilo que queremos, mas repito, nós temos tudo aquilo que nós necessitamos. Às vezes o inimigo se levanta dizendo, não vai dar certo, não adianta insistir, agora chegou o fim, mas quando nós paramos assim, e temos que passar a fazer isso mais vezes, nós temos que parar, no momento do ataque do inferno, nós temos que parar e falar assim, opa, peraí, isso o inimigo está dizendo, mas vamos lá, o que meu Senhor diz? Às vezes nós ficamos atordoados pelas circunstâncias à nossa volta e dizemos assim, eu não aguento mais, eu vou chutar o pau da barraca, não vai dar mais certo, chegou o fim, peraí. A minha Bíblia diz, quando o exército do inimigo se levanta contra mim, eles tropeçam e caem diante de mim. Por quê? Porque o Senhor é minha luz e a minha salvação. Ouvindo Golias gritando no arraial, fica tranquilo, Davi está se levantando para degolá-lo. Certo? Às vezes nos coloca em uma situação para nós realmente testemunharmos se o que está enchendo o nosso coração é Deus, ou o que está enchendo o nosso coração são coisinhas da vida. Quarto, maná significa também disciplina. Deus disse para o povo, pegue a quantidade do dia, e no sexto dia pegue a quantidade dobrada para o sétimo dia. Como vou fazer? Tem que pegar, se não pegar não tem jeito, né? Tem gente que está no deserto que acha que tem que cair na mão, Deus faz cair no terreno e fala, vá agora pegar. Que eu mande um anjo para te dar na boca, nem para Elias Deus fez isso, tocou em Elias e falou assim, levanta e come, a comida está pronta, mas o querer se alimentar tem que partir de nós.
estão aqui à toa. Vocês não saíram da casa de vocês, do serviço de vocês à toa. Muitos com sono, cansados, depois de um dia pesado, alguns angustiados, alguns outros tristes. Mas vocês vieram aqui por quê? Porque entendem que aqui flui a palavra do Senhor, que vai alimentar verdadeiramente a vida de vocês. Apesar do cansaço, vocês estão dizendo, eu vou lá. Para quê? Porque eu preciso me alimentar de Deus. Por isso que eu digo sempre, pastor, eu durmo na quarta-feira, dorme aqui mesmo, meu irmão, não tem problema não. É melhor dormir aqui do que em casa, porque mesmo dando uma cochilada, está alguma coisa entrando no teu ouvido. A palavra do Senhor não volta vazia. Agora na tua casa que você não vai ouvir nada. Eu olho daqui de cima em respeito, porque eu respeito cada batida de cabeça dos irmãos. Por quê? Porque apesar das batidas de cabeça de vocês vieram. Vocês vieram. Vocês poderiam ceder a mente de vocês e dizendo, fique em casa para descansar, mas vocês decidiram romper com isso e vieram. E por mais que vocês estejam aqui em cansaço, acredite, isso está falando muito para Deus. Deus os disciplinou, e termino aqui, Deus os disciplinou para que eles pudessem, de alguma forma, se ajustarem para servirem ao Senhor melhor. Mas aquele povo continuava obstinado. É isso mesmo. Disse, no 7º dia não saiam para pegar. Mas sabe o que aquele povo fez? No 7º dia, saiu para pegar. Aí, filho. O povo desobediente. Eu digo que israelita não é quem nasceu apenas em Israel, mas é aquele que crê como pai Abraão creu. Por isso que a Bíblia diz que nós somos o novo Israel de Deus. É um povo que creia, não um povo que duvide. Vamos terminar, meus irmãos? Maná dos céus. O maná dos céus significa resposta, significa cuidado, significa suprimento de necessidades, mas significa também disciplina. Deus está dando maná para alguns, mas Ele está dizendo, está vendo? Está aí fora. Vá lá e pegue. Pegar aquilo que te traz o alimento. Sabe o que Deus estava falando com aquele povo? Deus estava preparando aquele povo para aquele povo se tornar um povo forte. Existem pessoas que olham o campo vasto e dizem assim, não serve para nada, só tem mato. E tem outras pessoas que olham aquele campo vasto e falam assim, que nada, aqui vão dar muitas casinhas. Tem outros que olham assim e falam, não, eu vou criar um bocado de kitnet. Outros dizem, não, eu vou levantar um prédio. Mas tem alguns que dizem, só serve para juntar lixos. Queria aquele povo com aquele olhar do Egito. Deus queria um povo que fosse obediente em acreditar que eles poderiam chegar em qualquer terra, e aquela terra onde eles colocassem a planta dos pés deles seria uma terra abençoada. Não dá água, não dá até agora, vai passar a dar.
Não dá fruta, não dava até agora, vai passar a dar. Não trazia, nascia, vai passar a nascer. Por quê? Porque não são as circunstâncias que determinam a bênção. O que determina a minha bênção é a palavra do Senhor. O maná vinha dos céus, para o povo olhar mais para os céus e entender que a resposta deles, o cuidado, o suprimento de necessidades, a disciplina viria dos céus. O maná dos céus. Eu não sei como você chegou aqui, mas essa palavra sempre fala muito ao meu coração. E eu termino com esse testemunho. 1 minuto e pode vir. Faltam 4 minutos para as 9. Eu quero em 1 minuto